Certa vez eu assisti a um sermão. Não vou dizer quem ou sobre o que era, mas era sobre um certo assunto. E lá mencionaram citações de Ellen White. E eu disse, uau, eu nunca ouvi falar essas citações de Ellen White. Eu vou ter que repensar essas coisas? Então eu fui e procurei as citações que eles estavam mencionando. E eu procurei pelas referências e não estavam lá. Então eu pensei, ok, temos um problema. Então procurei por palavras usadas e tentei encontrar as citações e finalmente encontrei. E o problema é que eles citaram apenas uma frase. O parágrafo inteiro dizia exatamente o oposto do que o pregador estava tentando dizer. Se ele tivesse lido o parágrafo inteiro, todo o sermão teria sido anulado, pois ia exatamente contra o que ele queria dizer. Mas esse é o perigo, quando ouvimos um sermão em que alguém descarta o espírito de profecia, se empolga com citações bíblicas e nunca verificamos o que está no contexto. Então, qual a nossa verdade agora? É uma nova verdade ou é a verdade que nos foi dada desde 1842, 43 e 44? Ela não mudou. É a mesma verdade. A Bíblia muda? Não, ela não muda. Se começarmos a tirar os pilares do alicerce, a igreja vai cair. Mas, felizmente, nos é dito que a igreja nunca cairá. E que essas joias serão colocadas de volta no cofre. Portanto, essa é a última noite de Desvendando Profecias. E antes de começarmos, vamos iniciar com uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, agradecemos novamente por podermos ir até o Senhor e pedir-lhe orientação. Que nos aproximemos de Ti com fé e que Tu nos guies em toda a verdade. Agradecemos por Tua palavra, Tua revelação que nos deste. As profecias, para que possamos saber que a Tua Bíblia é verdadeira e precisa. Pedimos por Tua sabedoria agora, ao abrirmos Tua palavra e ao estudarmos em nome de Jesus. Amém. Então, uma breve revisão da apresentação de ontem à noite. Falamos sobre as regras de Guilherme Miller. Ele tinha 14 regras. Na verdade, havia 13 princípios de estudo da Bíblia, mas o 14º era que precisamos ter fé. Depois falamos sobre as 7 trombetas, e descobrimos que essas são pragas sobre o papado, que em Joel há 4 tipos de gafanhotos, e havia 4 descendentes de povos que viviam no Oriente: os sabeus, os dedanitas, os filhos de Quedar e os árabes do deserto. E então vimos que Ellen White confirma que as invasões turcas eram a 5ª e a 6ª trombeta, de acordo com o grande conflito. E o interessante é que o grande conflito é lido por quase todo adventista e, de alguma forma, ainda deixamos passar essa parte tão importante do grande conflito. E na outra noite eu percebi que eu deixei passar alguns versos. Estávamos analisando muito material sobre Quedar, especificando que ele era do Oriente, que ele era descendente de Ismael, mas eu deixei passar 2 versos. Um deles está em Jeremias 49, verso 28, e diz a respeito de Quedar e a respeito dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e despojai os filhos do Oriente. Em seguida temos Ezequiel 27, verso 21. A Arábia e todos os príncipes de Quedar
Eram eles mercadores de tua mão, com cordeiros, carneiros e bodes, e nessas coisas negociavam contigo. Portanto, estamos passando esses versos e esclarecendo que Quedar também era do Oriente. Então, vimos que Ellen White, em O Grande Conflito, confirma isso, e eu vou apenas ler os destaques aqui. 1840, outro notável cumprimento da profecia, que foi puramente uma questão de cálculo em períodos proféticos das Escrituras. O governo turco renunciaria à sua independência no dia 11 de agosto de 1840. Portanto, confirmando assim que esse foi o cumprimento real de Apocalipse 9. Agora chegamos ao tema desta noite, que é um tópico muito controverso. Agora, quando estamos falando sobre Apocalipse 9, voltando um pouco atrás, por que isso realmente importa? Por que é importante que Apocalipse 9 esteja falando sobre esse verso, ou aquele, ou o outro? Porque você poderia dizer, bem, isso não me afeta realmente, foi algo que aconteceu há algum tempo, isso não muda nada para mim. Mas uma coisa que temos que perceber é que isso muda muita coisa. Número 1, o Islã foi uma proteção para o povo de Deus. E como foi isso? Bem, quando olhamos para a história, o reinado papal, quando o papado começaria a subir, e isso é para todas as trombetas, não só a quinta e a sexta, mas todas as trombetas, à medida que o papado ganhava poder, esse outro poder surgia e começava a guerrear contra o papado para derrubá-lo, para ele não aniquilar totalmente o povo de Deus. Assim, à medida que o papado se erguesse, esses reinos se ergueriam e derrubariam o papado e então sairiam do caminho. Então o papado surgiria, eles se levantariam e quando o papado caísse, eles cairiam porque seu trabalho estava concluído. Agora, por que o Islã caiu em 1840? Por que esse é um ponto importante? Bem, como acabamos de mencionar, as 7 trombetas são pragas sobre o papado. Quando o papado caiu? 1798. Então, o papado caiu em 1798. Então, o trabalho do Islã naquela época havia sido concluído por um tempo. Então, eles caíram logo em seguida. Agora, se pensarmos a respeito, esses são apenas os 2 primeiros ais, a quinta e sexta trombetas. Portanto, o segundo ai, ou a sexta trombeta, terminou em 1840. Agora sabemos, por meio de um estudo da Bíblia e do Espírito de Profecia, que o papado se levantará novamente e será o líder de tudo, o que chamaríamos de nova ordem mundial. Eles serão o reino sobre todos os reinos. E estamos vendo esse crescimento lento, mas consistente, e se intensificando com o passar dos dias. Então, se este papado for subir ao poder novamente, será que poderemos ver o poder muçulmano subir novamente? Pois a Terceira Guerra ainda não aconteceu. Agora, por que você não ouviu falar sobre este tópico? Por que você não ouviu falar sobre a importância das 7 trombetas? E por que está ouvindo sobre isso agora? Vamos falar um pouco sobre isso. Porque não se trata de um entendimento espúrio. Ellen White mencionou, os pioneiros ensinaram, e esse era o entendimento da liderança da igreja até a década de 1940. E agora vamos voltar um pouco lá atrás. Quem já ouviu falar de Louis F. Weir? Autor bastante popular, seus livros e artigos estão na maioria dos seminários adventistas. Ele tem um livro chamado A Certeza da Mensagem do Terceiro Anjo. E hoje ele já é falecido. Mas
Seus pontos de vista são um dos pontos de vista mais comuns que estão sendo ensinados agora sobre profecia, sobre diferentes doutrinas e coisas do tipo. Agora, eu quero examinar um pouco do que ele diz em seu livro A Certeza da Mensagem do Terceiro Anjo, pois sabemos que Apocalipse 14 é de suma importância nesse momento, as 3 mensagens angélicas. Essa é uma citação de seu livro, na página 8, e ele escreveu esse livro na década de 1940. As páginas seguintes apresentam alguns dos princípios de interpretação profética que são necessários para uma compreensão adequada da verdade presente. Portanto, ele está dizendo que precisamos seguir certos princípios para que possamos entender corretamente a profecia e a verdade presente. Página 22. Especialmente no estudo das profecias, é preciso aplicar todas as leis de interpretação. A incapacidade de aprender e aplicar essas leis é responsável por uma grande quantidade de confusão teológica e falsos ensinamentos sobre os eventos dos últimos dias. A Bíblia foi construída cientificamente. Há certos princípios sobre os quais ela foi escrita, e aqueles que a interpretam sem levar em conta esses princípios cometem injustiça contra seu autor divino. Somente quando esses princípios forem reconhecidos e aplicados, será encontrada uma bela harmonia em todas as suas partes. Eu concordo com a maioria das suas declarações, exceto pela parte da cientificidade. Porque, se você lembra de quando lemos, Ellen White disse que virão pessoas que dirão que a Bíblia é interpretada pela ciência. Portanto, isso me deixou alerta. Depois, nas páginas 26 e 27, no plano da redenção, Jesus é a manifestação visível da divindade para os homens. E por causa disso, o Novo Testamento revela o princípio de que a interpretação literal das Escrituras é aplicável quando e onde sua presença literal é manifestada. Nos dias de Israel literal, no céu agora, no reino eterno na terra. Onde quer que Jesus esteja, lá será encontrado literalmente real e tangível. Então ele está dizendo que somente onde Jesus realmente aparece fisicamente é que você interpreta isso como literal. Ao lidar com Israel, a nação, Deus falou de forma audível ao seu povo, e as evidências de sua presença foram literalmente vistas por eles. Quando na terra, Jesus foi visto literalmente, mas com sua morte terminou o período em que Deus se revelou por meio de coisas literais, templos, sacerdotes, sacrifícios, etc. Terminou. E a dispensação do Espírito Santo foi introduzida. Durante essa dispensação do Espírito Santo, as coisas do reino da graça são baseadas no espiritual e no invisível. Jesus declara que até mesmo o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê. Nos dias do Israel literal, as coisas eram agrupadas em uma base literal nacional. Nos tempos do Israel espiritual, as coisas são agrupadas espiritualmente. Jerusalém, que era o centro de Deus, e a Babilônia, o centro de Satanás. E tudo o que foi agrupado com eles é trazido para o Novo Testamento e aplicado em um sentido espiritual mundial. O princípio do literal, onde quer que Jesus esteja, e do espiritual agora, enquanto o Espírito Santo representa Jesus, dá origem ao princípio da aplicação tripla das Escrituras, por meio do qual as coisas relacionadas a Israel na terra devem ser interpretadas sendo literal antes da cruz, espiritual após a cruz e a subsequente rejeição da nação judaica, literal após o segundo advento. Essa tripla aplicação estabelece a certeza da mensagem dos 3 anjos. Talvez isso esteja um pouco confuso, mas o que ele está dizendo é que, se Jesus não está fisicamente lá, então temos que interpretar tudo em um sentido espiritual mundial. Agora, eu tenho alguns problemas com isso, porque um dos princípios de Guilherme Miller e as coisas que Ellen White disse é que as profecias têm um cumprimento histórico literal, não uma aplicação espiritual. Então precisamos procurar eventos históricos, não eventos ou nenhum evento. Porque
Quando se fala de espiritual, não é mais uma coisa física que está acontecendo. Mas também, quando você pensa sobre isso, então, ele está dizendo que era literal no Antigo Testamento. Mas ao voltarmos ao Antigo Testamento, um cordeiro morto pode realmente tirar seus pecados? Não. Quem foi o verdadeiro sacrifício por nossos pecados? Jesus. Então, o cordeiro foi o verdadeiro sacrifício literal por nossos pecados? Não, foi um tipo. Então, coisas literais estão acontecendo, mas são tipos, assim como nas profecias atuais. Vemos os 1260 dias, vemos uma besta, mas essa besta é interpretada como uma coisa literal, um reino literal, que tem eventos literais conectados a ela. E não parece ser uma grande diferença nesse momento. Mas os efeitos disso, você verá, vão muito além. O livro de Apocalipse é um divino exemplo desse princípio de agrupamento de coisas. Em todos os lugares em que os nomes próprios e designações são empregados simbolicamente. Mas sabemos que esse princípio de grupo, como a Babilônia em Apocalipse 16, é interpretado espiritualmente. Então, o Eufrates e o Armagedon, que estão agrupados com ela, também devem ser interpretados em um sentido espiritual mundial. Portanto, ele está dizendo apenas que tudo agora em Apocalipse tem que ter um significado espiritual e não pode ter nenhum evento histórico literal conectado a ele. E você mesmo pode ler o livro dele, portanto, não acredite em minha palavra. Você pode lê-lo e ver o que ele está dizendo. O Novo Testamento revela o princípio de discernir espiritualmente as coisas espirituais nas narrativas históricas do Antigo Testamento. Dessa forma, Deus nos revelou as coisas que Ele preparou para aqueles que o amam. O olho natural não vê essas coisas. Desculpem, não vê as coisas espirituais. E muitas vezes interpreta literalmente o que deveria ser discernido espiritualmente. Agora, quando dizemos que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, não significa que elas não tenham um cumprimento literal. Pois tudo na Bíblia foi escrito espiritualmente, porque é do Espírito de Deus. Mas elas, por sua vez, têm um cumprimento literal, ou não temos mais como marcar. Não sabemos quando o ano 1260 começa, não sabemos quando termina, e ele disse que desde que Jesus foi para o céu, as coisas na terra são todas espirituais, o que imediatamente nos gera um problema. Mensagens escolhidas, página 29. Para algumas das perguntas que você fez, não devo responder sim ou não. Não devo fazer declarações que possam ser mal interpretadas. Vejo e sinto o perigo daqueles que, conforme fui instruída, às vezes colocam suas almas em risco ao darem ouvidos a representações enganosas a respeito das mensagens que Deus me deu. Ela está dizendo que teme até mesmo escrever sobre determinados assuntos porque alguém pode distorcer seus escritos. Mediante muito torcer, muitas interpretações e falsos raciocínios quanto ao que escrevi, procuram reivindicar sua incredulidade pessoal. Sinto muito por meus irmãos que têm andado na névoa da suspeita, do ceticismo e do falso raciocínio. Sei que alguns deles seriam abençoados por mensagens do conselho se as nuvens que obscurecem sua visão espiritual pudessem ser afastadas e eles pudessem enxergar corretamente. Mas eles não veem claramente. Portanto, não me atrevo a me comunicar com eles. O que é triste porque ela temia escrever sobre certos tópicos porque seriam mal interpretados. Agora, Louis F. Warren realmente tinha seu próprio conjunto de 13 regras e princípios de interpretação. Agora, nem todas as regras são ruins. Mas quando há um pouco de erro e muita verdade, é assim que o diabo começa a fazer as coisas funcionarem. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 204. O inimigo das almas tem procurado trazer essa suposição de que uma grande reforma deveria ocorrer entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em abandonar as doutrinas que são os pilares de nossa fé e iniciar um processo de reorganização
Se essa reforma ocorresse, qual seria o resultado? Os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, deu à igreja remanescente seriam descartados. Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que sustentaram a obra nos últimos 50 anos seriam considerados como erro. E essa é a preocupação. Quando começamos a mudar pequenas coisas, pequenas regras, pequenas maneiras que estamos interpretando e dizendo que a maneira pela qual Deus nos guiou no passado não é mais a maneira pela qual Ele nos guia, então nossa religião acabará sendo totalmente diferente do que era originalmente. Uma nova organização seria estabelecida, livros de uma nova ordem seriam escritos, um sistema de filosofia intelectual seria introduzido. Os fundadores desse sistema iriam para as cidades e fariam um trabalho maravilhoso. O sábado, é claro, seria considerado levianamente, assim como o Deus que o criou. Nada seria permitido para atrapalhar o novo movimento. Os líderes ensinariam que a virtude é melhor do que o vício, mas Deus sendo removido, eles colocariam a dependência no poder humano, que sem Deus é inútil. Sua fundação seria construída sobre a areia, e a tempestade e a tormenta varreriam a estrutura. Agora vamos dar uma olhada em uma tese que foi escrita pela Igreja Adventista, e esse foi um estudo de caso. E basicamente o que ela fez chama-se do cumprimento claro à profecia complexa. A história da interpretação adventista de Apocalipse 9. De 1833 a 1957, pois esse é o intervalo em que passamos da visão antiga para a nova visão. Então, o que eles fizeram foi pegar todas as diferentes interpretações e agruparam-nas cronologicamente, e é um documento bastante longo. E você pode ler e ver como o entendimento mudou e onde mudou. Essa citação está na página 103. Em 1945, Louis F. Ware, o ministro e autor australiano, publicou um livro intitulado A Certeza da Mensagem do Terceiro Anjo, no qual ele expôs um conjunto de princípios hermenêuticos em defesa de uma interpretação mais simbólica e espiritual da profecia. Não foi assim que o Adventismo foi fundado, mas sim a interpretação histórica, contínua e literal da profecia. Embora ele tenha aderido à visão tradicional de Apocalipse 9, estudiosos concordaram com sua reinterpretação do Eufrates e do Armagedon em Apocalipse 16, e com grande parte de sua hermenêutica, aplicando-as não apenas às 4 primeiras trombetas, mas também à 5ª e à 6ª. Portanto, por causa das novas regras que ele introduziu, foi isso que abriu caminho para começar a reinterpretar todo o Apocalipse. E agora nós temos, e chegamos ao ponto em que o IPB disse que não pensamos mais que o papado é a besta em Apocalipse 13. Isso vem de um resumo que os adventistas do sétimo dia originalmente concordavam com o significado de Apocalipse 9 e o consideravam uma profecia muito importante, ao passo que hoje não há consenso sobre essa profecia, que é considerada tanto complexa como não vital. Assim, deixamos de ser um pilar muito fundamental, porque era um evento histórico físico. 11 de agosto de 1840 foi previsto antes de acontecer. E agora, de repente, ele não é mais vital. Isso está na página 51. É aqui que as coisas ficam assustadoras. Ellen White mencionou o dia 11 de agosto de 1840 como um dos cumprimentos da profecia que ocorreu durante o movimento do Advento. Eles reconhecem que Ellen White disse que foi um cumprimento. O fato de ela ter dito isso foi, para a maioria dos adventistas, o selo divino de aprovação da interpretação adventista do sétimo dia de Apocalipse 9, já que Ellen White era vista pela dominação e por ela mesma como a mensageira inspirada do Senhor para sua igreja do tempo do fim. Agora, foram os adventistas que fizeram esse
Resumo. Então, não se trata de outra denominação falando do Adventismo, é o Adventismo falando sobre o Adventismo. E estão dizendo que ela foi apenas reconhecida. Precisamos dos mandamentos e do testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Se começarmos a questionar que Ellen White foi uma mensageira dada à Igreja Adventista, então não temos mensagem. Mais tarde, no entanto, cada vez mais membros questionaram se era correto usar seus escritos como prova de uma interpretação particular da profecia, já que ela não tinha nenhuma reivindicação de infalibilidade, nem havia reivindicado ser uma autora da história. Então, se Ellen White não era uma historiadora, então talvez devêssemos tomar a liberdade de reinterpretar essas coisas. A discussão sobre como entender corretamente sua menção de 2 parágrafos de Apocalipse 9 continua até hoje nos círculos teológicos adventistas do 7º dia. E envolve a discussão contínua sobre a natureza e o papel da inspiração profética. Bem, eles disseram, esse tópico é importante e interessante, mas está fora dos limites desta tese. Então eles simplesmente disseram, bem, não vamos tratar disso agora. Mas isso é perigoso. Se começarmos a pensar que podemos voltar atrás e ir contra as mensagens que nos foram dadas, onde isso vai parar? Então, se pegarmos o que achamos que não é importante agora, Apocalipse 9, e removermos isso, e depois dissermos, bem, Apocalipse 13 é muito rígido, talvez devêssemos remover isso. E depois dissermos, a mensagem do santuário, a maioria dos evangélicos diz que ele foi direto para o Santíssimo, depois que deixou a terra. Talvez devêssemos fazer isso, fazer aquilo. Isso não vai parar e acabará sendo uma organização que nem conseguiremos reconhecer. Grande Conflito, páginas 598 e 599. As verdades mais claramente reveladas na Bíblia têm sido envolvidas em dúvida e escuridão por homens eruditos, que com a pretensão de grande sabedoria, ensinam que as Escrituras têm um significado místico e secreto. O que ela disse? Quer dizer espiritual. Não aparente na linguagem empregada. Esses homens são falsos mestres. Portanto, deveríamos pensar que as profecias têm uma interpretação mística espiritual? Não. Elas têm um cumprimento literal, histórico e contínuo. Foi para essa classe que Jesus declarou, não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu significado óbvio, a menos que um símbolo ou figura seja empregado. Cristo fez a promessa, se alguém quiser fazer a sua vontade, conhecerá a doutrina. Se os homens aceitassem a Bíblia como ela é lida, se não houvessem falsos mestres para enganar e confundir suas mentes, seria realizada uma obra que alegraria os anjos e traria para o rebanho de Cristo milhares e milhares de pessoas que agora estão vagando no erro. Mas nós queremos ser criadores de novas ideias. Queremos ser o próximo pregador famoso a apresentar uma interpretação surpreendente. Mas, infelizmente, ela é diferente da que eles tinham anteriormente. O que é bom, não é tão ruim, mas talvez eles não tenham tido a luz completa sobre o assunto. Isso é muito perigoso. Há uma grande diferença entre estudar e aprender mais, o que constrói sobre o alicerce, para concluir uma casa e depois arrancar todo o alicerce debaixo dela. Devemos exortar todas as faculdades da mente no estudo das Escrituras e devemos incumbir o entendimento de compreender, tanto quanto os mortais podem, as coisas profundas de Deus. Contudo, não devemos nos esquecer de que a docilidade e a submissão de uma criança são o verdadeiro espírito do aprendiz. As dificuldades das Escrituras nunca podem ser dominadas pelos mesmos métodos empregados para lidar com problemas filosóficos. Não devemos nos engajar no estudo da Bíblia com a confiança com que tantos entram nos domínios da ciência, que é exatamente o que Louis F. Weir diz.
mas com uma dependência de Deus em oração e um desejo sincero de aprender sua vontade, devemos vir com um espírito humilde e passível de ser ensinado para obter o conhecimento do grande Eu Sou. Caso contrário, os anjos maus cegarão nossa mente e endurecerão nosso coração de tal forma que não nos deixaremos impressionar pela verdade. Se permitirmos que esses sofismas, essas mudanças sutis, cheguem e as aceitarmos e não testarmos o espírito do qual elas vêm, estaremos cada vez mais suscetíveis ao engano. Agora, eu quero apenas fazer uma observação. Não é um ponto direto necessariamente para dizer que está errado. Mas Louis F. Ware foi de fato desassociado e teve sua credencial ministerial retirada um ano antes de escrever o livro, A Certeza da Mensagem do Terceiro Anjo. Então, na verdade, ele não era mais um pastor quando ele escreveu isso. E nunca mais foi pastor pelo resto da vida. Depois que ele morreu, de alguma forma, mestres de um novo espírito disseram que deveríamos começar a ler alguns desses livros e os levaram para as faculdades e universidades e introduziram essas teorias, e foi assim que isso começou a se desenvolver. Assim como você viu no resumo, do cumprimento claro à profecia complexa e sem importância. Muitas partes das Escrituras que os eruditos consideram um mistério ou ignoram como sem importância, estão cheias de consolo e instrução para aquele que foi ensinado na escola de Cristo. Assim, Apocalipse 9 é agora entendido como sem importância. Mas quando entendemos a verdadeira interpretação, deveria ser um conforto, porque Deus não permite que o papado ou qualquer um dos poderes malignos fiquem sem controle. Deus só permite que eles vão até onde Ele permite que eles vão. E isso é o mesmo para o que vai acontecer. Há uma lei dominical vindo, há eventos chegando, mas Deus só vai permitir que eles vão até aonde Ele quiser. Uma das razões pelas quais muitos teólogos não têm um entendimento claro da palavra de Deus é que eles fecham os olhos para verdades que eles não desejam praticar. A compreensão da verdade bíblica depende não tanto do poder do intelecto aplicado à investigação, mas da singeleza de propósito e do desejo sincero pela justiça. Isso foi extraído de O Grande Conflito, página 521. A fim de sustentar doutrinas errôneas e práticas anticristãs, alguns se apoderam de passagens das Escrituras separadas do contexto, talvez citando metade de um único verso como prova do seu argumento, quando a parte restante mostraria que o significado é exatamente o oposto. E, infelizmente, eu tenho visto alguns pregadores muito populares da verdade presente usarem a Bíblia e citações de Ellen White. Uma vez eu assisti a um sermão. Não vou dizer quem ou sobre o que era, mas era sobre um certo tema. E mencionaram citações de Ellen White. E eu disse, uau, eu nunca ouvi falar dessas citações de Ellen White. Tipo, será que vou ter que repensar isso? Então eu fui e procurei as citações que eles estavam mencionando. Procurei as referências, mas não estavam lá. Então eu pensei, ok, temos um problema. Então procurei as palavras usadas e tentei encontrar as citações. E as encontrei. E o problema era que eles citavam apenas uma frase. O parágrafo inteiro dizia exatamente o oposto do que o pregador estava tentando dizer. Se ele tivesse lido o parágrafo inteiro, todo o sermão teria sido anulado, porque ia exatamente contra o que ele queria dizer. Mas esse é o perigo. Ouvimos um sermão em que alguém faz citações do Espírito de Profecia da Bíblia e nunca verificamos o que está no contexto. Em outra ocasião, estávamos fazendo uns estudos na Amazing Discoveries com alguns membros da equipe e estávamos analisando o Apocalipse e Daniel. E estávamos usando o livro Eventos Finais, de Ellen White. Eventos Finais é uma compilação, mas estudávamos este livro. E começamos a notar que havia algumas coisas realmente estranhas sendo ditas.
O livro dizia que certas coisas aconteceriam em certas pragas e certos eventos estavam todos misturados e não entendíamos o que estava acontecendo. Então nós fomos e procuramos cada um dos parágrafos de eventos finais em sua fonte original. E notamos que os títulos foram alterados, de modo que, quando se dizia que isso e isso e isso aconteceriam nesse momento, esse parágrafo estava falando de um evento totalmente diferente na história, em um momento diferente, às vezes 2000 anos de diferença. Porque eles mudaram os títulos, mudaram a referência, juntaram vários parágrafos de lugares diferentes e fizeram parecer que era de uma única seleção. Portanto, quando estamos estudando, queremos ter certeza de que estamos lendo a partir da fonte original. Assim, quando vemos, por exemplo, a série Conflito, esta é uma fonte original. O Grande Conflito, fonte original. Testemunhos, fonte original. Sinais dos Tempos, Review and Herald, são fontes originais. E algumas compilações são boas. São boas para referência rápida, mas temos que checar. Isso está no contexto, porque o homem está colocando cabeçalhos diferentes para o que ele acha que deve ser aplicado. Com a astúcia da serpente, eles se escondem atrás de declarações desconexas interpretadas de acordo com seus desejos carnais. Assim, muitos pervertem deliberadamente a palavra de Deus. Outros, que têm um espírito de imaginação, veem as figuras e os símbolos das Escrituras Sagradas e o interpretam de acordo com a sua fantasia, com pouca consideração pelo testemunho das Escrituras, pois são seus próprios intérpretes, e então representam seus caprichos como se fossem os ensinamentos da Bíblia. Sempre que se começa a estudar as Escrituras sem um espírito de oração, humildade e disposição para o ensino, as passagens mais claras e simples, bem como as mais difíceis, deixam de ter seu verdadeiro significado. É por isso que nós temos que ir à Bíblia com respeito e humildade, não tentando provar nossas próprias ideias. Os líderes papais selecionam as partes das Escrituras que melhor atendem aos seus propósitos, interpretam-nas de acordo com suas conveniências e depois as apresentam ao povo, negando-lhes o privilégio de estudar a Bíblia e compreender as verdades sagradas por si mesmos. A Bíblia Sagrada deveria ser dada ao povo assim como se lê. Seria melhor para eles não terem instrução bíblica nenhuma do que ter o ensino das Escrituras assim tão mal representados. Sabemos que durante a Idade das Trevas, eles acorrentaram fisicamente a Bíblia na igreja para que as pessoas não pudessem lê-la e aprender diretamente de Deus. Então, o que eles fizeram? As Bíblias não são mais trocadas na igreja. Mudaram a Bíblia. Como vimos em outra noite. Removeram passagens, mudaram versículos, mudaram o significado. Agora eles têm uma Bíblia que podem dar a todos, mas não é a que realmente tem a verdade nela. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 194. Satanás e seus anjos estão fazendo todos os esforços para obter o controle das mentes, para que os homens sejam influenciados pela falsidade e por fábulas agradáveis. Será que nossos médicos estão dando o sinal de perigo? Será que os homens que foram colocados em posições de destaque em nossos sanatórios estão dando o sinal de perigo? Ou muitos sentinelas estão dormindo? Enquanto línguas maliciosas e mentes astutas, aprimoradas pela longa prática de fugir da verdade, estão continuamente trabalhando para gerar confusão e executar planos instigados pelo inimigo. Isso está em Conselhos aos Idosos, página 21. As mensagens que recebemos do céu são verdadeiras e fiéis. Quando alguém se esforça para introduzir novas teorias que não são a verdade, os ministros de Deus devem advertir claramente contra elas, apontando aonde, se forem aceitas, levarão o povo de Deus. Os que receberam a luz da verdade presente não deveriam ser facilmente enganados, nem prontamente desviados do caminho verdadeiro para caminhos estranhos. Os atalaias devem estar bem atentos para discernir o resultado de todo raciocínio ilusório.
pois erros graves serão introduzidos para desviar o povo de Deus. Quem sabe o que significa a palavra ilusório? Eu não sabia o que significava quando o li pela primeira vez. É algo que parece plausível e razoável, mas na verdade é um erro. Muitas dessas teorias, Apocalipse 9 e outras, parecem razoáveis, parecem plausíveis, fazem sentido, de acordo com a ciência e a psicologia, mas de acordo com a Bíblia, não são verdadeiras. E é isso que temos que perceber, que quando estamos estudando a Bíblia, não podemos usar apenas o raciocínio humano. Se formos a Daniel e começarmos a interpretar a profecia, e dissermos isso, isso e isso faz muito sentido, isso não a torna verdadeira. Pode estar alinhada com outras coisas, pode até parecer fazer sentido, mas se descartamos partes porque não estamos seguindo os princípios corretos, então não é verdade. Quando surgirem pessoas que queiram mover um ponto ou pilar do alicerce que Deus estabeleceu pelo seu Santo Espírito, que os homens idosos que foram pioneiros em nossa obra falem claramente, e que os que já morreram também falem, por meio da reimpressão dos artigos em nossos periódicos. Reúnam os raios de luz divina que Deus concedeu ao guiar seu povo passo a passo no caminho da verdade. Essa verdade resistirá às provas do tempo e da tormenta. O teste do tempo e da tormenta. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 111. E eu sei que há muitas citações, mas eu acho que é muito importante que vejamos o peso do que estamos falando. E não quero apenas dizer isso. Eu quero estar respaldado pelo Espírito de Profecia por Ellen White e que você possa discernir o que é verdade. O próprio Satanás está trabalhando para enfraquecer a fé do povo de Deus neste momento. Há pessoas prontas para captar cada nova ideia. As profecias de Daniel e do Apocalipse são mal interpretadas. Essas pessoas não consideram que a verdade foi apresentada no tempo determinado, mas sim os próprios homens que Deus estava conduzindo para realizar essa obra especial. Esses homens seguiram passo a passo o próprio cumprimento da profecia. E aqueles que não tiveram uma experiência pessoal nesse trabalho devem aceitar a palavra de Deus e acreditar na palavra deles, que foram guiados pelo Senhor na proclamação das mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos. Se essas mensagens, recebidas e postas em prática, estiverem fazendo seu trabalho de preparar um povo para permanecer na verdade que Deus deu a seus servos para o mundo, seremos encontrados proclamando a primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. Agora vamos mudar de marcha um pouco. Isso está em Primeiros Escritos, páginas 48 e 49. Eu quero que vocês observem o que está em azul. O Senhor me deu uma visão em 26 de janeiro de 1850, que eu vou relatar. Eu vi que alguns do povo de Deus são estúpidos, são dormentes e semi-despertos. Eles não percebem o tempo em que estamos vivendo agora. E que um homem com uma vassoura entrou e que alguns estão em perigo de serem varridos. Implorei a Jesus que os salvasse, que os poupasse um pouco mais e que os deixasse ver o terrível perigo que correm, para que pudessem se preparar antes que fosse tarde demais. O anjo disse: a destruição está chegando como um grande redemoinho. Implorei ao anjo que tivesse piedade e salvasse aqueles que amavam este mundo, que estavam apegados às suas posses e não estavam dispostos a se desprender delas, e sacrificar para acelerar os mensageiros em seu caminho, para alimentar as ovelhas famintas que estão perecendo por falta de alimento espiritual. Vocês já ouviram na Bíblia o termo "o homem com a vassoura"?
É porque não está lá. Então, ao falarmos do homem com a vassoura, de onde vem isso? Na verdade, vem de um sonho que Guilherme Miller teve. E não foi um sonho qualquer, foi um sonho profético. E Ellen White fez referência a ele por causa da importância e do peso que realmente tinha. E é um sonho incrível, e vamos tentar analisá-lo em pouco tempo. Poderíamos levar 1 ou 2 horas para dissecar esse sonho de tão incrível que ele é. Ele está em Primeiros Escritos, e você verá sua importância porque, em um dos primeiros escritos de Ellen White, ela relata o sonho. Então vemos o quanto esse sonho foi importante para ela. E ali há uma referência de Jesus como o homem da vassoura. Então vamos ler. Eu sonhei, aqui é Guilherme Miller falando, que Deus, por uma mão invisível, me enviou um cofrezinho cuidadosamente confeccionado, cujo tamanho era de 10 por 6 polegadas. Então temos Guilherme Miller, e ele recebe esse cofre de Deus. E esse cofre tem 10 por 6 por 6. Agora, se você multiplicar 10 por 6 por 6, chegará a 360. E este é o princípio profético de dia-ano. Eles finalmente entenderam, depois de 1798, quando as profecias foram abertas, que o que estava bloqueando as profecias da Bíblia era a interpretação de 360 dias. E esse cofre, veremos que esse cofre representa a Bíblia. E esse cofre era feito de ébano e pérolas cuidadosamente trabalhadas. No cofre havia uma chave presa. Veremos que essas chaves são as regras, pois quando aplicamos as regras à Bíblia, ela abre tudo para o nosso entendimento. Imediatamente peguei a chave e abri o cofre. Quando, para minha maravilha e surpresa, encontrei-o repleto de joias de todos os tipos e tamanhos, diamantes, pedras preciosas e moedas de ouro e prata de todas as dimensões e valores, lindamente dispostos em seus diversos lugares no cofre. E assim dispostos, refletiam uma luz e uma glória igualadas apenas pelo sol. Achei que eu não devia desfrutar essa maravilhosa visão sozinho. Embora o meu coração estivesse mais que jubiloso ante o brilho, beleza e o valor do seu conteúdo, assim coloquei-o em uma mesa de centro em minha sala e anunciei que todos os que tivessem vontade podiam vir e contemplar a mais gloriosa e fulgurante visão nunca dantes vista pelo homem nesta vida. O povo começou a entrar, de início poucos em número, mas aumentou até tornar-se uma multidão, quando no princípio olharam para dentro do cofre e exclamaram de gozo. Mas, quando os espectadores aumentaram, cada um começou a mexer nas joias, tirando-as do cofre e espalhando-as na mesa. Comecei a pensar que o dono reclamaria outra vez o cofre e as joias de minhas mãos. E se eu permitisse que fossem espalhadas, jamais conseguiria colocá-las de novo em seus lugares no cofre como antes, e senti que eu nunca poderia fazer face ao custo, pois seria imenso. Comecei então a apelar ao povo para que não as manuseasse, não as tirasse do cofre. Mas quanto mais eu pedia, mais as espalhavam, e agora pareciam espalhá-las todas sobre o assoalho, pelo piso e sobre toda a peça de mobílio na sala. Então eu vi que entre as joias e moedas genuínas, eles haviam espalhado uma quantidade incontável de joias falsas e moedas falsas. Fiquei muito indignado com a sua má conduta e ingratidão. E os repreendi e censurei por isso. Mas quanto mais eu repreendia, mais eles espalhavam as joias e as moedas falsas entre as verdadeiras. Então fiquei irritado em minha alma física e comecei a usar a força física para empurrá-los para fora da sala. Mas enquanto eu empurrava um, outros 3 entravam e traziam sujeira, aparas, areia e todo tipo de lixo, até que cobriram cada uma das joias, diamantes e moedas, que todos eles excluíram da vista.
Eles também fizeram em pedaços meu cofre e o espalharam entre o lixo. Eu achava que ninguém considerava minha tristeza ou minha raiva. Fiquei totalmente desanimado e desmotivado, sentei-me e chorei. Então ele sonhou com um cofre, um lindo cofre, e as pessoas entraram, despedaçaram-no e espalharam todas as joias, e ele não pôde fazer nada a respeito. Enquanto eu estava chorando e lamentando a minha grande perda e responsabilidade, lembrei-me de Deus. E com fervor orei para que Ele me enviasse auxílio. Imediatamente, a porta se abriu, e um homem entrou na sala quando todas as pessoas se haviam retirado, e ele trazia uma vassoura na mão. Então, aqui está o homem com a vassoura. Ele abriu as janelas, começando a varrer a sujeira e o lixo da sala. Pedi-lhe que desistisse, pois havia algumas joias preciosas espalhadas entre o lixo. Ele me disse, não tema, pois ele cuidaria delas. Então, enquanto ele varria o lixo e a sujeira, joias e falsas moedas, tudo saía pela janela como uma nuvem, sendo levados pelo vento para longe. Na agitação, fechei os olhos por um momento. Quando os abri, o lixo tinha desaparecido. As joias preciosas, os diamantes, as moedas de ouro e de prata jaziam espalhadas em profusão por todo o recinto. Então ele colocou sobre a mesa um cofre, muito maior e mais belo que o anterior. E ajuntou as joias, os diamantes, as moedas, a mãos cheias, e lançou-as dentro do cofre, até não ficar uma só. Embora alguns dos diamantes não fossem maiores do que a ponta de um alfinete. Então, até as menores joias são importantes? Absolutamente. Não podemos perder nenhum desses princípios. E é interessante que ele tinha o cofre original. E esse sonho foi logo no início. Daí o cofre foi despedaçado e veio um homem com uma vassoura. E ele disse, não temas, e sabemos quem era. E ele pôs sobre a mesa um cofre ainda maior. Como aquele cofre ficou maior? Então nós tínhamos a Bíblia. E aí, como a Bíblia ficou maior? Por meio do espírito de profecia. Então Miller, primeiro, quando estava estudando, ele entendeu um dia por um ano. E ele tinha a chave para desvendar as profecias. E então, quando ele abriu o cofre, ele viu todas as incríveis joias dentro dele. E então, Deus teve que aumentar o cofre. Porque às vezes é difícil enxergarmos as joias que estão lá dentro. Então ele me chamou, vem e vê. Olhei para dentro do cofre, mas os meus olhos estavam deslumbrados com a visão. Elas brilhavam com glória 10 vezes maior que a anterior. Pensei que tivessem sido esfregadas contra a areia pelos pés das pessoas ímpias que as haviam espalhado e sobre elas pisado contra a poeira. Elas estavam arrumadas em bela ordem no cofre, cada uma no seu devido lugar, sem qualquer visível esforço da parte do homem que as pusera ali. Soltei uma exclamação de verdadeiro gozo, e esse grito despertou-me. Devemos, como povo de Deus, dar um grito no final? Por causa de quê? Por causa de todas as joias que encontramos nesse livro? Devemos dar um alto clamor, e esse alto clamor deve fazer o quê? Despertar os ossos secos. Precisamos ser despertados porque vemos a beleza das profecias e que elas estão se cumprindo bem na nossa frente. Sinais dos tempos, 1º de maio de 1901. Cristo é o originador de toda a verdade. Por obra do inimigo, as joias preciosas da verdade foram arrancadas de seu lugar e colocadas em uma estrutura de erro. Cristo veio para recolocar as joias da verdade em sua posição legítima. Ele as resgatou do lixo do erro, deu-lhes um novo poder e ordenou que permanecessem firmes para sempre. Ele podia usar essas verdades com perfeita liberdade, pois era o autor delas.
Ele as havia lançado na mente de cada geração, e quando veio ao mundo, vitalizou e reorganizou a verdade que Satanás havia roubado da vida, vestindo-as com mais do que o seu frescor e poder originais. Ele as deu ao mundo para o benefício das gerações futuras. Então vemos Ellen White fazendo referência a este sonho e mostrando a importância de seu cumprimento em nossa história. Que as joias foram retiradas do cofre, foram espalhadas com erros, mas a promessa é que essas joias serão colocadas de volta no cofre. Orientação da criança 505. A palavra de Deus está repleta de joias preciosas da verdade. E os pais devem tirá-las de seu cofre. Então, como ela se refere às Bíblias dos pais? Um cofre. E apresentá-las diante de seus filhos em seu verdadeiro brilho. Na palavra de Deus, vocês têm um tesouro, do qual podem tirar preciosas reservas. Como cristãos, vocês devem se equipar para toda boa obra. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 421. A Bíblia é um campo onde nossos tesouros celestiais estão ocultos e permanecerão ocultos até que, por meio de diligente exploração, sejam descobertos e trazidos à luz. O que ela diz que a Bíblia é? A Bíblia é um cofre que contém joias de valor inestimável, que devem ser apresentadas de modo a serem vistas em seu próprio brilho. Mas a beleza e a excelência desses diamantes da verdade não são discernidas pelo olho natural. As coisas belas do mundo material não são vistas até que o sol, dissipando as trevas, as inunde com sua luz. E o mesmo acontece com o tesouro da palavra de Deus. Eles não são apreciados até serem revelados pelo sol da justiça. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 111. É verdade que há profecias que ainda não foram cumpridas, mas um trabalho muito errôneo tem sido feito repetidas vezes e continuará a ser feito por aqueles que procuram encontrar nova luz nas profecias e que começam a se afastar da luz que Deus já deu. As mensagens de Apocalipse 14 são aquelas pelas quais o mundo deve ser testado. Elas são o Evangelho eterno e devem ser ouvidas em todos os lugares. Mas o Senhor não impõe àqueles que não tiveram experiência em sua obra o fardo de fazer uma nova exposição das profecias que Ele, por meio de seu Espírito Santo, encarregou seus servos escolhidos de explicar. E como ela chamou Guilherme Miller quando estávamos lendo as citações anteriores? Que ele era um servo escolhido e que anjos vieram até ele para lhe dar o entendimento, que o conduziu ao delineamento dos eventos, essas linhas do tempo que se estendem. Primeiros Escritos, página 14. Enquanto eu orava no altar da família, o Espírito Santo veio sobre mim, e eu parecia estar subindo cada vez mais alto, muito acima da escura terra. Esta é a primeira visão de Ellen White. Voltei-me para procurar o povo do advento no mundo, mas não consegui encontrá-los. Quando uma voz me disse, olhe novamente e um pouco mais alto. Quando isso aconteceu, levantei os olhos e vi um caminho reto e estreito, elevado acima do mundo. O povo do advento estava nesse caminho a viajar para a cidade, que se achava na extremidade mais afastada. Tinham uma luz brilhante colocada por trás deles no começo do caminho, a qual um anjo me disse ser o quê? O clamor da meia-noite. Então ela está dizendo que o povo do advento está nesse caminho estreito. Isso não é algo que tenha se cumprido ainda. Essa visão está acontecendo agora mesmo. Esse caminho estreito, subindo cada vez mais alto, e as cidades de um lado
E o que está atrás deles? O clamor da meia-noite. Portanto, essas mensagens de 1842, 43 e 44 são a luz que estava atrás deles, dando-lhes a capacidade de caminhar. Essa luz brilhava ao longo de todo o caminho e iluminava seus pés para que não tropeçassem. Se eles mantivessem os olhos fixos em Jesus, que estava bem diante deles, conduzindo-os à cidade, estariam seguros. Mas logo alguns se cansaram e disseram que a cidade estava muito longe e que esperavam já ter entrado nela. Não dizemos que achamos que Jesus já devia ter vindo? As pessoas dizem isso há muito tempo. Meus avós disseram para irmos para o campo, meus bisavós, e nada aconteceu. Será que é tão urgente assim? Talvez ele vá demorar, eu não faço ideia. Então Jesus os animava, levantando seu glorioso braço direito. E de seu braço saía uma luz, que incidia sobre o povo do advento, e eles clamavam aleluia. Outros, temerariamente, negavam a existência da luz atrás deles, e diziam que não fora Deus quem os guiara tão longe. A luz atrás deles desaparecia, deixando seus pés em densas trevas, de modo que tropeçavam e, perdendo de vista o sinal e a Jesus, caíam do caminho para baixo no mundo tenebroso e ímpio. Vocês lembram de quando lemos na outra noite, onde dizia que há um grupo de pessoas no caminho largo? E eles até têm escrito em suas camisas, morto para o mundo, e eles se achavam tão santos, e todos ao redor deles diziam, bem, como vocês são tão santos? Estamos todos no mesmo caminho. Vocês têm a mesma aparência, se vestem igual, falam igual, comem igual. E eles dizem, não, mas eu tenho um semblante triste e fico animado quando a verdade presente é pregada. Logo ouvimos a voz de Deus como muitas águas, que nos indicou o dia e a hora da vinda de Jesus. Então, quando é que esse sonho está realmente se cumprindo? Ainda está por vir. Os santos vivos, em número de 144 mil, ouviram e entenderam a voz, enquanto os ímpios pensaram que era um trovão e um terremoto. Quando Deus disse a hora, derramou sobre nós o Espírito Santo e nossos rostos começaram a se iluminar e brilhar com a glória de Deus, como ocorreu com Moisés quando desceu do Monte Sinai. Então essa visão, essas pessoas que estão andando no caminho são os 144 mil. E ela diz que são adventistas. Isso deve ser uma dica para nós quando estivermos estudando os 144 mil, de que não são apenas pessoas de todas as igrejas, são pessoas que têm a mensagem, porque qual era a luz por trás deles? O clamor da meia-noite. As outras igrejas não têm o clamor da meia-noite. Elas o negaram. São pessoas que entendem as mensagens de 1842 e 1844. Agora, o que foi o clamor da meia-noite? Perto do final da segunda mensagem angélica, vi uma grande luz do céu brilhando sobre o povo de Deus. Os raios dessa luz pareciam brilhantes como o sol, e ouvi vozes de anjos clamando, eis que vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Esse foi o clamor da meia-noite. Essa mensagem de que precisamos estar prontos para a aproximação iminente de Jesus. Desde 1844, a mensagem não mudou, não importa quanto tempo passe. As profecias não mudam, a verdade não muda, a mensagem não muda. Ainda são a primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. A nossa mensagem é a mesma. Que deu poder à segunda mensagem angélica. Anjos foram enviados do céu para despertar os santos desanimados e prepará-los para a grande obra que tinham diante de si. Os homens mais talentosos não foram os primeiros a receber essa mensagem. Anjos foram enviados aos humildes devotos e os incentivaram a dar o grito, eis que vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Aos que foram confiados o grito se apressaram.
e no poder do Espírito Santo, fizeram soar a mensagem e despertaram seus irmãos desanimados. Às vezes ficamos envergonhados com a decepção, mas não deveríamos ficar envergonhados com nossa história, com os eventos que ocorreram e que nos separaram e nos deram uma mensagem especial. Isso foi profetizado em Apocalipse. E isso não é algo negativo. Em Apocalipse 10, com o pequeno livro, está previsto que esse desapontamento aconteceria, que eles o comeriam, o que seria desanimador. Mas esse foi o início da sacudidura. No ano de 1844, havia 50 mil pessoas esperando a vinda de Cristo. Depois que o dia 23 de outubro chegou e ele não veio, esse número caiu para 50. De 50 mil pessoas para 50. Restaram apenas 50 que disseram: precisamos voltar à nossa Bíblia e estudar onde havíamos errado. O restante disse: bem, Jesus provavelmente não virá. E eles ignoraram absolutamente tudo. Os que foram encarregados do grito se apressaram. Essa obra não se baseava na sabedoria e no conhecimento dos homens, mas no poder de Deus, e os santos que ouviram o grito não puderam resistir a ele. Os mais espirituais receberam essa mensagem primeiro, e os que tinham sido formalmente liderados na obra foram os últimos a receber e ajudar a aumentar o grito: eis que vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. É por isso que precisamos ser as virgens prudentes, que têm o azeite em nossas lâmpadas. 5 delas são prudentes e 5 insensatas. E a palavra insensata que aprendemos era o quê? Ímpios. As loucas pegaram suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Enquanto o noivo demorava, todas cochilavam e dormiam. E à meia-noite se ouviu um grito: eis que aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Esta é a mensagem do clamor da meia-noite. A mensagem do clamor da meia-noite é a mensagem para as 10 virgens. Se quisermos ser sábios, devemos entender essas mensagens. Devemos entender a mensagem dos 3 anjos, o clamor da meia-noite. A compreensão completa do que nos separou como adventistas. E em uma série posterior, que estaremos filmando mais tarde, analisaremos todos os diferentes alicerces que nos separaram das outras igrejas. Não tivemos tempo nesta campal para analisar passo a passo, mas analisaremos alguns deles e esclareceremos, porque se estivermos perdendo qualquer parte do alicerce, qualquer um dos pilares de nossa fé, como podemos ter um edifício sólido? Se começarmos a arrancar os pilares do alicerce, a igreja cairá. Mas, felizmente, fomos informados de que a igreja nunca cairá. E essas joias serão colocadas de volta no cofre. Precisamos descobrir quais eram essas outras joias que foram espalhadas. Porque depois dessa época, quando Ellen White se refere ao tempo do clamor da meia-noite, ela o menciona como uma das épocas mais milagrosas. E a mesma faz a revelação quando fala sobre as igrejas. A igreja da Filadélfia, amor fraternal, todas elas estavam unificadas, todas elas entendiam a doutrina. E então, essa dispersão das joias aconteceu. Precisamos pedir a Deus, como Guilherme Miller, que me ajude a encontrar essas joias novamente, porque é difícil distinguir as falsas das verdadeiras. Precisamos pedir ao homem com a vassoura
que nos ajude a nos limpar, para que possamos ver o cofre e as joias nele colocadas com todo o seu brilho. Vamos orar? Nosso Pai Celestial, agradecemos por ter nos dado todas essas joias preciosas, essas verdades que, quando alinhadas, mostram uma cadeia perfeita de eventos históricos para que possamos ver exatamente onde estamos na história. Essas coisas não são místicas, não são difíceis de entender, são dadas e precisam ser compreendidas por uma criança. Agradecemos por ser o homem com a vassoura e por ser capaz de limpar todo o lixo com que algumas dessas joias espúrias estão se misturando, que pessoas estão trazendo a sujeira e tentando dispersar suas verdades, mas sabemos que o Senhor as trará de volta. Te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. This presentation was filmed at our 2022 camp meeting, on-site in British Columbia. If you would like to join for the next camp meeting, visit our events page for details, events.amazingdiscoveries.org.